Notícia: parece que a situação da Deolane Bezerra pode se agravar cada vez mais. Ela foi convocada para prestar depoimento na Comissão Parlamentar de Inquérito, e Deolane Bezerra pede ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito das Apostas. Caso ela continue sendo obrigada a ir ao colegiado, o pedido é para que seja garantido a Deolane o direito ao silêncio, para que ela não se incrimine. A influenciadora também pede para ser acompanhada por um advogado durante a comissão parlamentar de inquérito. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que horas você vai ver essa notícia. Seja bem-vindo ao canal Revela Brasil. Hoje trazemos uma notícia bombástica sobre a Deolane Bezerra, que daqui a dias deve se apresentar na comissão parlamentar de inquérito para um depoimento, e ela não quer comparecer por medo de se autocriminar. Mas antes, inscreve-se no canal para ficares sempre atualizado a partir do nosso canal. Acompanhe a notícia. A advogada e influenciadora digital Deolane Bezerra fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal para não ser obrigada a comparecer à Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, marcada para o dia 30 de outubro. O caso, que tramita sob sigilo, foi relatado pelo ministro André Mendonça. O pedido de Deolane surge em meio a investigações que a envolvem, incluindo acusações de lavagem de dinheiro e a prática de jogos ilegais. Em setembro, a influenciadora foi presa por 19 dias, uma detenção que acendeu debates sobre a legalidade e a moralidade das operações de jogos no Brasil. Sua defesa argumenta que, caso a presença dela na comissão parlamentar de inquérito seja mantida, é crucial garantir o direito ao silêncio para evitar qualquer autoincriminação, além de pleitear a presença de um advogado durante o depoimento. A comissão parlamentar de inquérito, presidida pelo senador Jorge Cajuru, PSBgão, foi instaurada em 10 de abril e possui um prazo de funcionamento até fevereiro de 2025. No entanto, os trabalhos legislativos se encerram em 22 de dezembro, devido ao recesso parlamentar. A presença de Deolane na comissão parlamentar de inquérito é considerada vital, não apenas para a sua defesa, mas também para o andamento das investigações, que podem afetar outras personalidades, como o jogador Lucas Paquetá e o cantor sertanejo Gustavo Lima, ambos envolvidos em contextos semelhantes à operação que resultou na prisão de Deolane. O depoimento de Deolane é esperado com grande expectativa, pois sua colaboração pode influenciar a convocação de outros envolvidos, especialmente no que diz respeito a Gustavo Lima, que também foi alvo das investigações da Operação Integration. O presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, Cajuru, enfatizou a necessidade de focar na materialidade das informações apresentadas durante os depoimentos, evitando acusações infundadas. A batalha judicial de Deolane Bezerra no Supremo Tribunal Federal reflete um momento crítico na luta contra a manipulação de jogos e apostas no Brasil, assim como a crescente atenção que esses assuntos têm recebido na esfera pública e legislativa. A decisão do Supremo Tribunal Federal poderá não apenas impactar o futuro de Deolane, mas também moldar os rumos das investigações em curso e suas repercussões na sociedade brasileira. A expectativa agora recai sobre o que será decidido pelo Supremo e como isso afetará as próximas etapas da comissão parlamentar e a legislação sobre jogos e apostas no país. O senador Jorge Cajuru, presidente da comissão parlamentar de inquérito, afirmou que Deolane é advogada do crime organizado e disse que Deolane declara ser inocente. Convocação de Gustavo Lima dependerá de depoimento dela. E o senador Jorge Cajuru disse: nem conheço a Deolane, nem a foto dela, só vieram dizer que ela é muito bonita. É fato que ela é advogada do crime organizado. O que chegou a nós até agora não traz nenhuma dúvida do envolvimento dela. O que queremos saber é até onde foi o envolvimento, quem mais ela envolveu e com quem ela se relacionou. De acordo com Cajuru, a convocação do também jogador Luiz Henrique e do cantor Gustavo Lima estarão condicionadas ao que for informado por Paquetá e Deolane. Paquetá vai depor à comissão por meio de videoconferência, por morar na Inglaterra. Ele foi convocado pela suspeita de ter colaborado com apostas esportivas ao supostamente receber cartões de propósito em 4 partidas do campeonato inglês, em 2022 e 2023.
O jogador nega as acusações na íntegra. Deolane, por sua vez, é alvo da operação da Polícia Federal que investiga crimes de lavagem de dinheiro e prática de jogos ilegais. A influenciadora foi presa pela suspeita de envolvimento em organização criminosa em 4 de setembro, mas foi liberada no dia 24. A reportagem procurou a defesa de Deolane Bezerra sobre as declarações do senador e aguarda retorno. Em carta divulgada no mês passado, ela havia declarado: "Sou inocente, e não há uma prova sequer." Segundo Cajuru, daqui para a frente, a comissão parlamentar de inquérito vai buscar ter materialidade. Chega de depoimento que joga palavras ao vento e acusa pessoas inocentes sem provas cabais, disse. O objetivo é que se concluam os trabalhos da CPI uma semana antes do Natal, devido ao tempo perdido com recessos parlamentares, que foram criticados pelo senador. O presidente da CPI também afirmou que não haverá mais preocupação com o tempo empregado nas oitavas, para que os depoimentos sejam contemplados na íntegra. Segundo ele, a intenção é compensar em novembro o tempo perdido, com 3 reuniões semanais. Cajuru disse ainda que o depoimento de William Rogato, empresário do ramo, deixou questões em aberto. Para o senador, as informações trazidas por Rogato deixam claro que Paquetá não é santo. Em depoimento da última terça-feira, 8, o empresário admitiu a manipulação de jogos de futebol no Brasil e disse que já ganhou aproximadamente 300 milhões de reais nesse esquema, que lucra com o rebaixamento de times. A situação de Deolane Bezerra ilustra um dilema complexo: o equilíbrio entre a defesa dos direitos individuais e a busca por justiça em casos de crimes financeiros. A solicitação de habeas corpus ao Supremo Tribunal Federal não é apenas um recurso legal, mas também uma estratégia para preservar sua imagem pública e evitar consequências legais mais severas. A possibilidade de um advogado acompanhá-la durante a comissão parlamentar de inquérito é um aspecto crucial, uma vez que a presença de um defensor legal pode garantir que seus direitos sejam respeitados e que qualquer declaração feita na comissão não seja utilizada contra ela em um eventual processo. A comissão parlamentar de inquérito tem a função de investigar irregularidades e promover esclarecimentos sobre temas de interesse público, e a comissão da manipulação de jogos e apostas esportivas não é uma exceção. Desde sua criação, em abril de 2023, a comissão tem se dedicado a examinar a extensão das práticas ilegais no setor de apostas no Brasil, que, segundo especialistas, movimenta bilhões de reais. Anualmente enfrenta desafios relacionados à regulamentação e à fiscalização. A presença de Deolane na comissão parlamentar de inquérito é vista como um divisor de águas. Seu depoimento poderá fornecer informações relevantes, não apenas sobre sua própria situação, mas também sobre a operação que a envolveu e a rede de contatos que pode estar ligada a outros indivíduos. Sob investigação, a comissão parlamentar de inquérito busca entender a materialidade das acusações e, para isso, a clareza nas informações apresentadas é fundamental. A comissão parlamentar de inquérito não está apenas focada na figura de Deolane. O jogador Lucas Paquetá, também convocado para depor, pode ter um papel crucial na configuração dos próximos passos da investigação. Dependendo de suas declarações, a comissão poderá decidir convocar outros atletas, como Luiz Henrique, do Botafogo, o que ampliaria ainda mais o espectro das investigações. Essas conexões revelam como o mundo do esporte e o entretenimento estão entrelaçados, especialmente quando se trata de questões financeiras e legais. Além disso, a possibilidade de convocação de Gustavo Lima, que é um dos artistas mais populares do Brasil, poderia gerar um impacto significativo na opinião pública e na mídia. A repercussão de suas declarações poderia não apenas afetar sua carreira, mas também levantar questões sobre a responsabilidade dos artistas em relação a práticas financeiras que possam ser questionáveis. A situação de Deolane Bezerra e o andamento da comissão parlamentar de inquérito tem gerado um debate acalorado nas redes sociais e na mídia. Muitos seguidores e críticos estão atentos a cada movimentação, e a narrativa que se constrói ao redor dela reflete uma sociedade que busca respostas sobre a corrupção e a manipulação no setor de apostas. A forma como a comissão parlamentar de inquérito lida com o depoimento de Deolane
e a condução da investigação poderão influenciar a percepção pública sobre a eficácia das instituições em lidar com crimes financeiros. Independente do desfecho do caso de Deolane, a CPA e as investigações em curso têm o potencial de moldar o futuro das apostas e jogos no Brasil. O país está em um momento crucial em termos de regulamentação, e as discussões em torno da legalização e da supervisão das apostas podem ganhar novo impulso à medida que mais informações vierem à tona. Se as autoridades conseguirem estabelecer um sistema mais robusto de controle e fiscalização, isso pode não apenas ajudar a inibir práticas ilícitas, mas também abrir o caminho para um mercado de apostas mais transparente e seguro, beneficiando tanto os consumidores quanto o Estado, que poderia arrecadar tributos de uma atividade que, até agora, se desenvolve em grande parte à margem da lei. A batalha de Deolane Bezerra no STF e sua participação na CPI representam um microcosmo de questões mais amplas que afetam a sociedade brasileira. O desenrolar desse caso pode ter repercussões significativas não apenas para a influenciadora, mas também para o cenário político e social do Brasil. A presença de Deolane Bezerra nas redes sociais não pode ser subestimada. Com milhões de seguidores, a influenciadora tem a capacidade de moldar narrativas e influenciar a opinião pública. Em um momento em que sua imagem está em jogo, a maneira como ela se comunica e interage com seu público pode afetar diretamente sua defesa e a percepção do público sobre o caso. Deolane tem utilizado suas plataformas para compartilhar sua versão dos fatos e expressar indignação sobre sua situação legal. Essa estratégia de comunicação é comum entre figuras públicas que enfrentam crises, permitindo que elas mantenham o controle da narrativa e minimizem o impacto de informações negativas. Portanto, o desdobramento de sua situação no STF e na CPI não diz respeito apenas à legalidade, mas também à sua imagem e à forma como é percebida por seus seguidores e pela sociedade em geral. A defesa de Deolane Bezerra enfrenta um cenário complexo. A legislação brasileira permite que autoridades convoquem indivíduos para depor em CPIs, e o não comparecimento pode levar a sanções legais, incluindo a condução coercitiva. Nesse sentido, a estratégia de solicitar a dispensa perante o STF é uma tentativa de proteger não apenas a liberdade de Deolane, mas também de garantir que ela não seja forçada a fornecer informações que possam ser usadas contra ela. A proteção ao direito de permanecer em silêncio é um princípio fundamental do direito penal, especialmente em contextos onde a autoincriminação é uma preocupação legítima. A defesa de Deolane argumenta que, ao ser obrigada a depor, ela poderia ser colocada em uma posição vulnerável, onde poderia, inadvertidamente, comprometer sua própria defesa. A CPI da manipulação de jogos e apostas esportivas não se limita a investigar indivíduos, mas busca também entender as circunstâncias que permitiram a proliferação de práticas ilegais no Brasil. A comissão tem o potencial de gerar recomendações que podem levar a mudanças significativas na legislação sobre apostas, visando a regulamentação de um setor que, atualmente, opera em grande parte na informalidade. Com a crescente popularidade das apostas online e a emergência de novas plataformas, a necessidade de uma estrutura regulatória clara é mais urgente do que nunca. A CPI pode servir como um catalisador para discussões sobre a criação de um marco legal que não apenas coiba práticas ilegais, mas também promova um ambiente seguro e transparente para os apostadores. O contexto político brasileiro também desempenha um papel crucial na condução da CPI. A presença de figuras públicas e a natureza sensível das alegações podem influenciar a dinâmica da comissão. Os senadores podem estar sob pressão para agir de maneira a atender às expectativas de seus eleitores e da mídia, o que pode afetar a imparcialidade das investigações. Além disso, a CPI ocorre em um ambiente político polarizado, onde questões de corrupção e ética estão em alta. Isso significa que cada passo dado pela comissão será observado de perto, e as decisões tomadas poderão ter repercussões políticas significativas para os envolvidos. O caso de Deolane Bezerra também destaca a interseção entre cultura pop e questões jurídicas. A influência que celebridades exercem sobre a sociedade pode amplificar questões legais e éticas, tornando-as mais relevantes para o público em geral.
O envolvimento de figuras como Deolane e Gustavo Lima em investigações de corrupção pode levar a uma maior conscientização sobre práticas ilegais e suas consequências. Esse fenômeno pode também facilitar um diálogo mais amplo sobre a responsabilidade social de figuras públicas, especialmente em setores como o entretenimento e o esporte, que são frequentemente vistos como modelos a seguir. Ao trazer essas questões à tona, a CPI pode contribuir para uma mudança cultural que valoriza a ética e a transparência. O caso de Deolane Bezerra, com sua combinação de questões legais, políticas e sociais, encapsula um momento crítico para o Brasil. As decisões que serão tomadas pelo STF e pela CPI não apenas moldarão o futuro de Deolane, mas também podem redefinir a maneira como o país aborda a regulamentação de jogos e apostas, bem como a responsabilidade das figuras públicas em relação à ética e à legalidade. À medida que a sociedade observa os desdobramentos desse caso, a expectativa é que se forme um debate robusto sobre a necessidade de maior regulamentação e fiscalização, e que os resultados da CPI possam levar a um sistema mais justo e transparente, beneficiando todos os envolvidos. O impacto desse caso pode ressoar por muito mais tempo do que o período de duração da CPI, influenciando as percepções e os comportamentos em relação ao mundo das apostas e à corrupção no Brasil. Fiquem sempre atualizados a partir do Revela Brasil. Até a próxima!